Olá pessoal, muito bem-vindos novamente à nossa aula de Teoria Geral do Processo. Eu sou a professora Manoele Cola e nós estamos dando continuidade naquele tema das garantias constitucionais. Aquele tema que nós vimos na aula passada, devido ao processo legal e outras garantias a ele correlatas, como o contraditório e a ampla defesa, tem continuidade nos tópicos de hoje. O primeiro que nós veremos é a razoável duração do processo. Você já tem na memória algo sobre celeridade, sobre o processo precisar caminhar? Eu dei até um exemplo na aula passada, eu falei, se aquele senhorzinho não recebe o dinheiro dele, morre antes do processo acabar, é justo? É equilibrado um processo dessa forma? Então agora nós vamos falar especificamente sobre a razoável duração do processo. Veja bem, houve uma emenda constitucional, um acréscimo à Constituição Federal no ano de 2004, emenda constitucional número 45. Ela trouxe como direito fundamental que o processo tenha uma duração razoável. Não podemos confundir isso com uma duração rápida. Não é que o processo tem que ser célere, tem que andar a toque de caixa, não é isso. Eu preciso que o processo tenha uma duração razoável. O que é razoável para um processo simples? Uma ou duas partes que estão fazendo um acordo e só querem que o juiz homologue. O que é razoável para um processo extremamente complexo, com muitas partes, com necessidade de produção de muitas provas? Então, o tempo de duração do processo, ele só pode ser medido quando eu analiso o caso concreto. Quando eu olho aquele processo, aquela causa e as complexidades ou facilidades dela. Isso foi incluído em 2004, mas não significa que nós não tínhamos outros mecanismos para tornar mais célere, mais razoável o andamento do processo. Por exemplo, todos nós sabemos que a Justiça do Trabalho tem uma forma, tem um procedimento que torna o processo mais rápido. Ela é uma justiça especial. Juizado especial, falando em especial, juizados especiais, muito mais rápido que a justiça comum. Não posso entrar com qualquer tipo de recurso, eu tenho prazos mais enxutos, anda mais rápido, é mais razoável. É claro que ele tem limitadores, eu não posso entrar com qualquer tipo de ação na Justiça do Trabalho ou com qualquer tipo de ação nos juizados especiais. Por isso, uma duração razoável. Medidas para celeridade, para um bom andamento processual, nós temos muitas. Então, o que a Emenda Constitucional 45 fez foi incluir como garantia fundamental o direito do cidadão de ter para si uma solução do seu caso num tempo adequado, razoável, suficiente para que ele produza as provas, seja ouvido a outra parte idem, e que ainda assim ele consiga ter a solução ainda em vida, pelo menos isso. Próximo tópico de hoje, das garantias constitucionais, publicidade dos atos processuais. Você sabia que você pode chegar no fórum e assistir a uma audiência? Mesmo não sendo estudante de direito, por que os acadêmicos de direito, estagiários, fazem muito isso, vão, assistem a audiências? Isso a gente já sabe. Mas um cidadão qualquer, um médico, o porteiro do fórum, a mocinha que vende pastel ali na frente, a tia que trabalha na lojinha, qualquer cidadão não precisa ter interesse jurídico nenhum. Ele pode entrar, bate lá na porta e falar, eu quero assistir essa audiência. Ele pode. Os julgamentos nos tribunais são abertos. Você entra no Tribunal de Justiça, descobre onde é que está tendo julgamento, na terceira Câmara Civil, segunda turma criminal, senta lá no auditório e assiste. Porque os atos processuais são públicos. Um ato processual público, que nós já sabemos que funciona assim, porque tem mais mídia, é o Tribunal do Júri. Quando alguém vai julgar um crime contra a vida, crime doloso contra a vida, um homicídio, o Tribunal do Júri lota. Os familiares da vítima, os familiares do acusado, a imprensa, os acadêmicos de direito, os curiosos, lotam o auditório, porque o ato é público. Essa é a regra. E isso existe com duas finalidades. Primeira delas, proteger as partes, os jurisdicionados, aqueles envolvidos no processo, contra atos arbitrários. O juiz, o judiciário não pode fazer tudo na surdina.
tudo que ele faz está exposto aos olhos das partes e aos olhos da sociedade, o que nos coloca no segundo tópico da finalidade. Finalidade, uma fiscalização da sociedade. A sociedade inteira passa a ser fiscal da atuação jurisdicional do Estado, o que é maravilhoso, é muito bom. Nós queremos que a fiscalização aconteça, sim. Quando a gente pensa em publicidade, a primeira coisa que você deve ter pensado foi: mas tem processo que não pode ver. Tem processo que tem o tal do segredo de justiça. É verdade. O segredo de justiça é a exceção. A publicidade é a regra. Ser público é a regra. Mas há casos em que o processo tramita em segredo de justiça. Como que eu sei que caso é esse? Cada caso é um caso. Regra geral, atos que ferem a intimidade, situações que podem expor a pessoa ao ridículo, ou sua intimidade, ou sua família, ou colocá-la em risco. Em regra, as ações de família, elas são bem preservadas com segredo de justiça. Porque as relações familiares envolvem menor de idade, envolve afeto, envolve emocional. Nós não estamos falando só de patrimônio, nós estamos falando de muitas outras coisas que precisam ser preservadas numa sociedade. Mas veja bem, vou te dar um exemplo para tirar essa dúvida de grava com segredo de justiça ou não grava. Vou fazer um processo, entrar com um processo para questionar um erro médico. Erro médico. O médico foi fazer uma cirurgia na minha mão, ficou uma cicatriz aqui, eu perdi a movimentação de um dos dedos, fiquei incapacitado de fazer meu trabalho, eu sou motorista de táxi, não consigo mais dirigir, fiquei prejudicado. Precisa de segredo de justiça? Aparentemente não. Erro médico, cirurgia, muito bem. Outra situação, erro médico, cirurgia. Passei por uma cirurgia, minha cliente ficou com uma cicatriz muito feia e entrou com uma ação, também perdeu um pouco de mobilidade, mas dessa vez o que eu tenho no processo da minha cliente é foto dela nua, por causa que a cicatriz dela é no seio. Era uma cirurgia reparadora, uma cirurgia estética. Preciso de segredo de justiça? Agora eu preciso. Agora eu preciso porque eu tenho que preservar a imagem dessa mulher, que já está ferida por aquela situação vexatória da cirurgia estética não ter saído como esperado, deixou nela marcas, ela não ficou satisfeita com o resultado estético. E fotos dela nua, nessa situação, aberta à população. Então, nessa situação, eu gravo com segredo de justiça. Eu tenho uma dívida para cobrar de uma pessoa. Preciso de segredo de justiça? Não. Se eu conseguir que o juiz me autorize a pegar o histórico bancário dela, uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo bancário, eu passo a precisar. Porque aí eu tenho documentos que precisam de sigilo. Então, você não vai conseguir identificar um tipo de processo que tem segredo de justiça ou não. Você precisa ver o que tem nele. Qual é o conteúdo? Um conteúdo que precisa se encaixar na exceção ou pode ficar na regra? Se pode ficar na regra, é público. Se não pode, se precisa de preservação, segredo de justiça. Perfeito? Mais um item para a nossa aula de hoje, isonomia. Sou apaixonada por esse item. Preste muita atenção. Nós falamos em isonomia e pensamos imediatamente em igualdade. Até o nome dessa garantia é utilizada dessa forma. Garantia de igualdade, de paridade entre as partes no processo, garantia de isonomia, são sinônimos. Só tem uma ressalva. É claro que as partes têm que ter toda a atenção do judiciário de forma igualitária e equânime. Tem 15 dias para falar, a outra parte tem 15 dias para falar. Você pode arrolar até 10 testemunhas, a outra parte pode até 10 testemunhas. Você tem o seu momento de falar na audiência, a outra parte tem o dela. Você tem direito a um advogado, a outra parte também tem. Até aí, estamos falando que estamos de igual para igual, certo? Só tem uma ressalva muito importante, que é o principal tema para a isonomia, a meu ver. A isonomia consiste em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Preste bem atenção. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. O que significa tratar desigual de forma desigual? Vamos supor que eu tenho duas crianças aqui.
uma de 5 anos e uma de 10, maiorzinha, quase meu tamanho. Eu vou colocar um caixote para essa criança conseguir enxergar atrás do muro aqui. Eu tenho 2 caixotes. A de 10 anos está enxergando. Eu coloco um caixote para cada uma. A de 10 anos enxerga ainda melhor. E a pequenininha continua sem enxergar, continua com o muro aqui na frente dela. Eu dei tratamento igual. Eu dei um caixote para cada uma. Vocês já devem ter visto essa imagem rodando pela internet. É comum que a gente pense em igualdade exatamente como eu fiz nesse caso hipotético. Um caixote para cada um e eu fiz a minha parte. Mas qual era o objetivo? Enxergar além do muro. As 2 crianças estão enxergando? Não. Eu dei uma excelente visão para a que já era maiorzinha e a pequena continua sem enxergar, mesmo em cima do caixote. E é aí que a isonomia começa a exercer de fato seu papel mais importante. Quando eu falo em segredo de justiça, eu estou dando tratamento desigual aos desiguais. Um caso comum, um caso que não precisa ter um resguardo absoluto, fica na regra geral. Quando eu pego uma mulher que está com fotografias de cicatriz no seio, num processo de erro médico, eu dou a ela um tratamento diferenciado ao processo. Eu dou a ela o direito de resguardar, de gravar com segredo de justiça aquele processo. Ah, mas você não está tratando igualmente. Não mais, porque a situação dela não é igual. Tratamento desigual em situações desiguais. A partir daquele momento, quem acessa o processo dela? Os advogados dela, ela com a senha e o juiz da causa. O juiz da sala do lado já não acessa. É bem segredo mesmo. Funciona, tá? Então, voltando para a isonomia. Quando eu dou um tratamento diferenciado, eu posso te dar como exemplo as legislações específicas para a criança, a prioridade do idoso e das pessoas com doenças graves na tramitação de processos, a existência de uma norma específica para a proteção contra a violência doméstica, a violência da mulher. Eu estou falando de tratamento diferenciado? Não necessariamente, porque eu tenho uma situação diferente que exige uma atenção diferente, como os caixotes das crianças aqui. Qual era o adequado? Qual era o isonômico? Dê 2 caixotes para a criança menor. Ela vai enxergar por cima do muro, porque a maiorzinha já estava enxergando. Certo? Então, hoje nós estudamos mais algumas garantias constitucionais. Vimos a isonomia, publicidade dos atos processuais e razoável duração do processo. Nós ainda teremos mais uma aula sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham acompanhado. Não deixem de revisar. Muito obrigada.